Imagine abrir um arquivo antigo, selado por décadas pela KGB, e descobrir que ele não falava de armas, nem de espionagem. Ele falava de morte, ou melhor, do que vem depois dela. E mais, que eles, os russos e os americanos, já sabiam. Sabiam que a consciência não termina com o último batimento. Sabiam que há algo esperando do outro lado, e o que eles encontraram lá os deixou em silêncio absoluto. Documentos secretos, experimentos com soldados, sessões controladas de quase morte, mensagens que vieram de uma zona onde o tempo não existe. E agora, esses arquivos foram expostos. Prepare-se para descobrir por que a CIA e a KGB passaram décadas tentando controlar a única coisa que você sempre acreditou ser inevitável: a morte. O que você vai ouvir neste vídeo pode mudar para sempre a forma como você enxerga a vida e tudo o que vem depois dela. Então, antes da gente continuar, confere se você já deixou o like nesse vídeo. Isso ajuda muito a espalhar esse conhecimento que tentaram esconder por tanto tempo. Era por volta das 2 da manhã, quando um agente aposentado da KGB, já com mais de 80 anos, finalmente decidiu quebrar o silêncio. Com voz trêmula, ele entregou a um jornalista independente uma pasta antiga, envolta em poeira e marcada com um carimbo vermelho escrito em russo: "Ne raskrivat", ou seja, não divulgar. Dentro dessa pasta havia algo que parecia ter saído de um filme: documentos oficiais, datados entre as décadas de 1960 e 1980, relatando experimentos altamente confidenciais conduzidos pela inteligência soviética com um único objetivo: entender o que acontece depois da morte. Não era teoria, eram relatos concretos. Casos de soldados que haviam morrido em combate, sido declarados clinicamente mortos e, misteriosamente, voltado horas depois. Mas o mais assustador não era o retorno em si, e sim o que eles diziam ter visto enquanto estavam mortos. Muitos falavam de um ambiente escuro, sem tempo, onde presenças os observavam. Alguns ouviam vozes que diziam: "Não é sua hora". Outros viam figuras de luz que os direcionavam de volta ao corpo. Mas havia um padrão ainda mais perturbador. Todos relatavam a sensação de missão inacabada, como se a própria morte estivesse subordinada a algo maior. Isso chamou a atenção da KGB. Eles começaram a suspeitar que a morte não era um fim, mas uma interface, um ponto de transição dentro de um sistema maior. Um sistema que alguém parecia controlar. E foi então que os generais soviéticos decidiram agir. O conteúdo desses arquivos mostra que a KGB tentou ir além da espionagem. Eles estavam tentando abrir a porta entre os mundos e, se possível, controlar quem atravessava. Com a confirmação de que múltiplos relatos de retorno da morte tinham elementos em comum, como a sensação de estar sendo observado, o contato com entidades e a sensação de missão interrompida, a KGB autorizou o desenvolvimento de um projeto secreto chamado internamente de Operação Porta Cinzenta. A operação envolvia um pequeno grupo de neurocientistas, médicos militares e oficiais de inteligência com autorização máxima de acesso. Os testes começaram em instalações subterrâneas, localizadas em regiões afastadas da Sibéria, longe dos olhos do Ocidente. Os primeiros voluntários foram soldados feridos em combate, homens que já tinham passado por traumas físicos e mentais severos. Em sessões cuidadosamente documentadas, eles foram induzidos a estados de coma controlado com monitoramento neurológico intenso, enquanto eram submetidos a estímulos sensoriais profundos, sons de baixa frequência, luzes estroboscópicas, imagens hipnagógicas projetadas em capacetes visuais. A ideia era simples, porém aterradora: forçar a mente humana a atravessar os limites da consciência e capturar o momento exato em que o vazio era acessado.
Nos relatórios, há registros de soldados que gritavam antes de apagar, dizendo que estavam sendo puxados por algo. Outros voltavam com pulsação acelerada e olhos completamente dilatados, repetindo frases em línguas que nunca haviam aprendido. E houve casos ainda mais perturbadores, prisioneiros usados como cobaias que não retornavam ao estado normal de consciência, permanecendo por dias olhando para o teto, murmurando frases desconexas como "eles me viram" ou "eu não devia ter voltado". Muitos desses arquivos foram classificados como material sensível de natureza não física, o que indica que nem os próprios cientistas sabiam exatamente com o que estavam lidando. E foi nesse ponto que algo maior entrou em cena, algo que viria de fora da União Soviética. Foi em meados dos anos 70 que a CIA interceptou, por meio de canais de inteligência na Alemanha Oriental, um pacote codificado contendo fragmentos de relatórios soviéticos. Ao analisar o conteúdo, os agentes americanos ficaram em choque. Os documentos falavam de transições interdimensionais de consciência em ambiente controlado. Não era apenas uma teoria esotérica russa, era um experimento real, com metodologias, gráficos neurológicos e depoimentos transcritos. A descoberta alarmou o alto escalão da inteligência americana, que rapidamente entendeu o que estava em jogo. Se a URSS realmente conseguisse manipular o que acontece entre a vida e a morte, isso seria mais valioso do que qualquer bomba atômica. Em resposta, os ICIPAWA aceleraram projetos que até então eram tratados como experimentos paralelos, como o famoso projeto Stargate, que usava médiums para espionagem psíquica, e o programa Gateway, voltado para a expansão da consciência. Mas foi a partir dos arquivos da KGB que os americanos entenderam que estavam atrasados. Relatórios internos da CIA mostram que, em segredo, eles iniciaram seu próprio grupo experimental, utilizando veteranos traumatizados da Guerra do Vietnã. As condições eram semelhantes: isolamento sensorial extremo, privação de sono, indução de estados alterados de consciência com substâncias psicodélicas, tudo documentado sob o código Beyond Zero. Os voluntários eram instruídos a anotar tudo o que viam no estado liminar entre vida e morte. Em vários casos, descreviam locais semelhantes aos relatados pelos soviéticos. Salas sem tempo, vozes sem corpo, entidades observadoras. O mais perturbador, muitos deles citavam frases específicas que batiam palavra por palavra com os relatos russos, mesmo sem qualquer contato entre os grupos. Isso fez com que a CIA tomasse uma decisão drástica: classificar todas essas pesquisas como acesso reservado ultraconfidencial e montar uma força-tarefa para entender se estavam lidando com uma estrutura universal da consciência ou se havia algo ou alguém coordenando tudo por trás do véu. Com centenas de relatórios semelhantes em mãos, tanto a CIA quanto a KGB chegaram a uma conclusão inevitável. Não se tratava de alucinações aleatórias, nem de delírios provocados por trauma. Havia um padrão, um conjunto de imagens, sensações e experiências que se repetiam de forma assustadoramente precisa entre indivíduos que jamais haviam se encontrado, de diferentes países, culturas e crenças. Diante disso, analistas de ambas as agências começaram a levantar hipóteses sobre o que exatamente seria essa zona descrita entre vida e morte. A primeira teoria ganhou força entre os soviéticos e era chamada de camada quarta da realidade. Um plano de existência intermediário onde a consciência é desconectada do corpo físico, mas ainda não absorvida pelo todo. Já nos Estados Unidos, alguns cientistas da divisão Psi da CIA passaram a acreditar que os relatos apontavam para a existência de um campo morfogênico universal, uma espécie de banco de dados da alma, onde todas as experiências humanas ficam armazenadas. Um grupo mais ousado foi além. Sugeriu que esse campo seria inteligente e que as tais figuras
relatadas nas EQMs, figuras que observam, orientam ou impedem o retorno, não seriam criações mentais, mas inteligências reais, operando fora do tempo linear. Outros viam essa zona como um espaço programado, como se fôssemos todos parte de uma grande simulação, e esse estado entre a vida e a morte fosse o momento em que a consciência acessa o código-fonte. Essa teoria, chamada informalmente de Backdoor Protocol, foi levada a sério por uma ala da CIA envolvida com cibernética avançada e física de partículas. Documentos desclassificados parcialmente em 2003 mostram que, a partir da década de 80, houve tentativas de mapear esse espaço com tecnologia, usando sensores magnéticos, gravações de voz em frequência subhertz e experimentos com ressonância Schumann. Mas nada disso foi revelado ao público. Oficialmente, todos os projetos foram encerrados. Mas, segundo alguns ex-agentes, encerrar um projeto, na linguagem da inteligência, não significa abandoná-lo. Apenas mudar de nome e aprofundar no sigilo. E se essas agências descobriram uma forma de dialogar com essa dimensão, ou mesmo manipulá-la, a verdade sobre a morte pode estar mais distante da religião e mais próxima da engenharia do que imaginamos. À medida que os experimentos avançavam, tanto nas instalações subterrâneas da KGB quanto nos laboratórios isolados da CIA, começou a surgir um padrão sombrio que ninguém havia previsto e que assustou até os próprios cientistas envolvidos. Era como se as pessoas que atravessavam aquela fronteira invisível não voltassem completamente as mesmas. Alguns dos voluntários, mesmo os que relataram experiências positivas, como encontros com entidades de luz ou sensações de paz, começaram a manifestar comportamentos estranhos dias ou semanas depois. Isolamento emocional, crises de identidade, paranoia extrema. Outros começaram a ter episódios de sonambulismo, onde pareciam falar com alguém invisível ou repetiam frases criptografadas que os agentes nem sabiam de onde vinham. Mas o mais preocupante foram os casos em que os voluntários simplesmente desapareciam. Em um dos documentos russos, há o registro de um operador que acordou em posição fetal após um teste. Permaneceu em silêncio absoluto por 72 horas. E depois, numa noite sem explicação, desapareceu do quarto onde era monitorado por câmeras. As fitas foram analisadas, mas o vídeo simplesmente saltava 12 minutos, como se tivesse sido apagado. Nos Estados Unidos, um veterano da Guerra do Vietnã que participou dos testes do projeto Beyond Zero passou a afirmar que havia ouvido um chamado e, no mês seguinte, abandonou a própria casa, cortou contato com a família e foi encontrado vagando no deserto do Novo México, repetindo em russo a mesma frase dita por um prisioneiro soviético 15 anos antes. Como ele sabia aquilo? Ninguém soube responder. Essas ocorrências foram tratadas como anomalias comportamentais severas nos relatórios, mas algumas anotações feitas à mão e recuperadas por um jornalista investigativo décadas depois trazem mensagens mais alarmantes. Uma delas dizia: após atravessar, alguns não retornam mais sozinhos. O que isso significa? Estariam essas pessoas trazendo algo de lá? Ou pior, estariam sendo substituídas por alguma consciência que não era a original? O próprio agente que escreveu isso desapareceu um mês depois e nunca foi encontrado. À medida que os relatos se acumulavam, os sinais ficavam cada vez mais claros. Os padrões, as frases repetidas, as aparições recorrentes das mesmas figuras, o mesmo tipo de ambiente relatado por centenas de pessoas com histórico e culturas completamente diferentes. E foi nesse ponto que uma teoria começou a circular discretamente entre os agentes de inteligência mais envolvidos com os projetos secretos. E se aquela dimensão entre a vida e a morte não fosse uma consequência natural da biologia humana, mas sim
Um ambiente criado artificialmente, um espaço construído não para acolher, mas para observar, registrar e talvez interferir. Documentos vazados mencionam discussões internas sobre o que chamavam de campo de contenção dimensional, uma zona de transição onde cada consciência seria escaneada, avaliada e redirecionada. A teoria era baseada na semelhança entre os relatos e certos protocolos de interrogatório utilizados pela própria KGB. Ambientes sem tempo, luz branca, sensação de julgamento iminente. Seria coincidência? Ou estaríamos diante de uma estrutura projetada para analisar almas humanas como se fossem pacotes de dados? Um agente americano escreveu à mão num dos dossiês do Projeto Gateway: "Não estamos sós. Estamos sendo acompanhados desde sempre." Outro cientista descreveu o fenômeno como uma interface de programação de almas, sugerindo que a experiência de quase-morte seria uma espécie de debug espiritual, onde consciências defeituosas são corrigidas ou removidas do sistema. O mais inquietante é que alguns desses estudiosos começaram a se afastar dos projetos por medo de estarem interferindo em algo maior do que podiam compreender. Um deles, especialista em neuropsicologia russa, desapareceu após publicar anonimamente um artigo onde sugeria que a estrutura da morte humana havia sido intencionalmente moldada por inteligências externas para manter o comportamento da espécie sob controle. Segundo ele, cada reencarnação não é aleatória. É parte de uma engenharia cósmica de manipulação. E o mais chocante, esse artigo foi removido da internet em menos de 48 horas. Todos os IPs associados à postagem foram apagados dos registros. E o endereço onde ele morava foi encontrado vazio, com todos os aparelhos eletrônicos destruídos. Após anos de coleta de dados, relatos repetitivos e desaparecimentos inexplicáveis, as agências envolvidas chegaram a um impasse. Ou abandonavam as investigações, ou cruzavam a linha definitiva e tentavam iniciar contato direto com o outro lado. E foi exatamente isso que fizeram. Um grupo formado por agentes soviéticos, dissidentes e cientistas americanos independentes deu início ao que ficou conhecido informalmente como Operação Canal Reflexo, uma tentativa coordenada de estabelecer comunicação com as inteligências que pareciam habitar aquela zona entre a vida e a morte. O protocolo era ousado, usando sujeitos em estado liminar de consciência, induzidos por substâncias como ketamina, LSD-25 e som binaural. Os pesquisadores criavam um ambiente totalmente controlado, onde as ondas cerebrais dos voluntários eram monitoradas em tempo real. As sessões eram acompanhadas de perguntas mentais projetadas por dispositivos de estimulação transcraniana baseadas em frases como: "Quem está aí? Qual é o propósito? Qual é o destino da consciência?" O que aconteceu a seguir nunca foi oficialmente confirmado, mas relatos internos falam de respostas recebidas. Sim, respostas. Palavras que surgiam espontaneamente na mente dos sujeitos, muitas vezes escritas de forma automática, como se estivessem sendo ditadas por uma inteligência externa. Em diversos testes, as mensagens recebidas eram semelhantes: "Vocês não estão prontos. A verdade causaria colapso. A morte é apenas a primeira camada." Em um dos documentos, classificado como nível 5 de sigilo, há o registro de uma sessão em que o voluntário escreveu a seguinte frase repetidas vezes em diferentes idiomas: "O observador está entre vocês." Após essa sessão, o indivíduo entrou em coma e nunca mais acordou. A CIA negou qualquer envolvimento. A KGB não comentou. Mas em 1993, um grupo de jornalistas russos teve acesso a um trecho de uma fita onde é possível ouvir a voz de um dos cientistas sussurrando em desespero: "Nós falamos com eles,
E agora eles sabem que sabemos. Desde então, nada mais foi dito publicamente. Mas para os poucos que viram esses arquivos de perto, uma coisa ficou clara. A consciência humana não é apenas um fenômeno biológico. Ela é parte de um campo mais vasto, estruturado, inteligente e possivelmente vigiado. Se essas estruturas realmente existem, se há uma camada invisível entre a vida e a morte, monitorada por inteligências que escapam à compreensão humana, então todas as nossas certezas sobre livre-arbítrio, evolução e propósito colapsam. Porque deixa de ser apenas uma questão espiritual e passa a ser um problema de engenharia da consciência. Se a alma é, como sugerem os documentos, uma unidade de informação que passa por análise, correção e redirecionamento após cada morte, então nossas escolhas talvez não sejam tão livres quanto pensamos. Talvez estejamos inseridos em um ciclo projetado, com limites pré-determinados, objetivos ocultos e regras que ninguém nos contou. E isso levanta a pergunta mais desconfortável de todas. Quem está por trás disso? São formas de vida mais antigas que acompanham a humanidade há milênios? É a própria consciência coletiva da Terra tentando manter equilíbrio? Ou pior, é uma simulação onde cada morte é apenas uma reinicialização de código? Os agentes da KGB chamavam isso de engrenagem do véu. Já alguns cientistas da CIA preferiam o termo ambiente de filtragem consciencial. Nomes diferentes, mas a mesma ideia. Existe um sistema e você está dentro dele, mas nem tudo é sombra. Porque alguns voluntários que passaram pelas experiências mais profundas voltaram com mensagens reconfortantes. Diziam que, embora monitorada, a consciência ainda pode crescer, ainda pode se libertar. A chave, segundo eles, está no despertar, em tomar consciência do próprio padrão enquanto se vive. Não é coincidência que todas as tradições espirituais do mundo falem de acordar dentro da realidade. Talvez a única forma de escapar do ciclo seja justamente essa: parar de viver como se tudo fosse normal e olhar para a própria vida com a coragem de quem sabe que está sendo observado. Mas ainda assim escolhe agir com consciência, porque se há um sistema, sempre há também uma brecha. E essa brecha pode estar na forma como você decide pensar, sentir e existir, aqui e agora. Depois de mergulhar nesses arquivos, nessas teorias e nesses relatos tão intensos, uma pergunta inevitável surge. E agora? O que eu faço com tudo isso? A resposta pode ser mais simples e mais poderosa do que parece. Porque o despertar não acontece quando você descobre tudo, e sim quando você passa a observar a sua vida como quem já sabe que existe algo além. Quando você para de viver no piloto automático, quando começa a se perguntar: por que estou repetindo os mesmos padrões? Por que certas coisas me puxam para baixo como se não fossem só minhas? Talvez parte do sistema funcione exatamente assim, nos distraindo com o barulho da rotina, para que nunca paremos para perceber a quietude que existe entre os pensamentos. É ali que está a brecha. Por isso, hoje antes de dormir, faça um exercício simples. Desligue tudo, sente-se em silêncio por 5 minutos, feche os olhos e apenas pergunte a si mesmo: quem está observando meus pensamentos agora? Não espere resposta imediata, mas continue fazendo isso todos os dias. Aos poucos, você começa a perceber que há algo em você que nunca nasceu e que nunca vai morrer. E talvez, só talvez, seja essa parte que o sistema não consegue capturar. Se isso ressoou com você, não deixe esse vídeo ser só mais uma curiosidade. Compartilhe, curta e, principalmente, assista ao próximo vídeo que eu preparei aqui ao lado. Porque se os russos e os americanos estavam tão desesperados para entender o que acontece depois da morte, talvez você devesse estar ainda mais interessado em descobrir o que está acontecendo agora dentro de você.